Ninguém acorda esperando que sua vida desmorone antes do almoço. Naquela manhã de segunda-feira, Marcos achava que tudo estava dentro do controle. Vestiu a camisa azul clara que a esposa havia passado na noite anterior, tomou o café morno enquanto respondia mensagens do grupo da empresa e saiu apressado, como sempre. Aos 42 anos, era gerente de logística de uma transportadora em São Paulo e trabalhava ali há quase 2 décadas. Conhecia cada funcionário pelo nome, sabia cada atalho do sistema e dominava como poucos o ritmo das entregas. Só não sabia que seria seu último dia. O aviso veio seco, sem compaixão. Reestruturação, disseram. Não houve agradecimentos, não houve tempo para perguntas. Apenas uma caixa com suas coisas e um papel para assinar. Em menos de 20 minutos, Marcos não tinha mais crachá, nem plano de saúde, nem salário fixo. Mas o que doeu mais foi o olhar vazio do diretor que sempre o chamava de braço direito. Não havia mais espaço para ele ali. E, de repente, parecia não haver mais espaço para ele em lugar nenhum. Chegar em casa foi pior. A esposa, Juliana, ouviu o relato em silêncio, mas nos dias seguintes, sua frieza se transformou em ausência. Ela, que já se mostrava distante há meses, agora dormia de costas, evitava conversas e passava mais tempo no celular do que com o marido. Marcos percebeu, mas não tinha forças para confrontar. Era como se tudo estivesse escorregando pelas mãos e ele apenas assistisse, impotente. As semanas seguintes foram um borrão de currículos enviados, entrevistas que não davam em nada e uma crescente sensação de inutilidade. O silêncio do celular era ensurdecedor. O brilho do computador parecia zombar de sua busca por vagas. Para piorar, o dinheiro da rescisão estava sumindo rapidamente. E então veio o golpe final. Juliana pediu o divórcio. Disse que precisava de algo mais leve, que Marcos estava pesado demais. Ele não respondeu. Só assentiu e viu pela segunda vez alguém fechar a porta e ir embora sem olhar para trás. Foi nesse ponto, no fundo do poço que não parecia ter fim, que Marcos pensou em sumir. Não literalmente, mas psicologicamente. Considerou ir para outra cidade, apagar o nome das redes, cortar os vínculos, mas algo dentro dele, pequeno e quase imperceptível, resistia. Uma memória do pai dizendo: homem bom é aquele que levanta mesmo quando todo mundo espera que ele fique no chão. Então, ele levantou. Começou do zero, literalmente. Passava horas caminhando pelo bairro, observando o que funcionava, o que abria e fechava, o que atraía clientes. Um dia, sentado num banco de praça com um caderno velho no colo, ouviu uma senhora reclamar que não tinha mais onde comprar pão fresco à tarde. A fala foi simples, mas ficou martelando na cabeça de Marcos. Na semana seguinte, ouviu algo parecido de outro morador. A padaria aqui fecha cedo. Ninguém pensa em quem trabalha até mais tarde. Foi aí que a ideia nasceu. Frágil como uma semente, mas insistente como uma raiz buscando terra firme. E se ele abrisse uma micropadaria delivery, voltada para entregas de fim de tarde e início da noite? Só com itens simples: pão francês, bolos caseiros, leite, café. Nada sofisticado, apenas o essencial, mas com horário estendido. Começou a fazer anotações, estimar custos, simular pedidos. E quanto mais escrevia, mais o coração acelerava. Pela primeira vez em meses, sentia algo que havia desaparecido. Propósito. Claro, não foi fácil. Usou o que restava do seguro-desemprego para comprar uma batedeira, uma pequena estufa de pães usada e alguns utensílios. Começou produzindo em casa, com receitas que aprendera com a mãe anos atrás. Os primeiros clientes foram os vizinhos, depois conhecidos da rua. Criou um nome simples: Pão da Noite. E fez panfletos à mão. Não tinha site, nem Instagram, nem entregador fixo. Ele mesmo fazia tudo. E mesmo com dores no corpo e medo no peito, algo dentro dele começava a cicatrizar. Mas o sucesso não veio rápido. Teve noites sem pedidos. Teve dias em que o forno queimou tudo. Teve clientes que reclamaram, debocharam ou sumiram. E teve principalmente a solidão. Não havia mais Juliana para dividir as vitórias ou as falhas. Não havia aplausos, apenas a própria voz dizendo: só mais um dia, só mais um passo. Até que um dia, uma influencer local,
dessas com 10 mil seguidores no bairro, comprou o pão por acaso e postou nos stories. Gente, esse é o melhor pão que já comi à noite. Pão da noite, vocês arrasaram. Em 24 horas, Marcos recebeu mais pedidos do que em todo o mês anterior. E aquilo foi o começo de algo que ele nunca tinha imaginado. A notificação não parava de piscar. Em menos de uma hora, o WhatsApp da pequena padaria improvisada recebeu mais de 30 mensagens. Pedidos, elogios, perguntas, pessoas que nunca ouviram falar do pão da noite, agora queriam experimentar o famoso pão fresco do Marcos. Ele mal teve tempo de respirar. O coração disparava como se algo muito maior estivesse começando. E ele sabia, não podia desperdiçar aquela chance. Foi tudo no improviso. Enrolou massa às pressas, ligou o forno com as mãos ainda molhadas e saiu para comprar mais farinha, usando o último dinheiro do dia anterior. Na volta, tropeçou, quase derrubou tudo, mas sorriu sozinho pela rua. Não era glamour, era guerra. Uma guerra silenciosa contra o fracasso, e ele estava disposto a lutar com as armas que tivesse. Naquela noite, foi dormir com os braços doendo e as pernas latejando. Mas dormiu sorrindo, porque cada dor, cada gota de suor, era diferente da que ele sentia meses atrás, quando tudo desabou. Agora, aquela dor era de esforço, de construção. Era a dor de quem está de pé outra vez. Com o aumento dos pedidos, vieram também os problemas. O fogão caseiro não dava mais conta. A geladeira vivia cheia. A cozinha parecia pequena demais para tanto movimento. Marcos passou a recusar alguns pedidos, o que o deixava inquieto. Não queria decepcionar, mas também sabia que precisava se estruturar melhor. Começou a anotar tudo. O que vendia mais, em que horário, quais eram os dias fracos, quais clientes voltavam. Foi nesse ponto que ele percebeu algo. Aquilo já não era mais um bico. Era um negócio de verdade. Com a ajuda de um amigo antigo, conseguiu alugar um pequeno espaço na rua de baixo. Uma salinha com um balcão velho e um cômodo nos fundos. Pagou adiantado 3 meses com medo de desistirem do acordo. Comprou uma estufa maior e uma batedeira semi-profissional usada. Pintou as paredes com a própria mão, usou tinta sobrando de uma obra abandonada e no dia da abertura, colocou uma plaquinha feita em MDF com o nome Pão da Noite, feito com alma. O que aconteceu nos meses seguintes, Marcos jamais esqueceria. O bairro abraçou o projeto. As famílias começaram a passar ali no fim do dia, os motoboys faziam fila nas sextas-feiras e até mesmo empresas locais começaram a pedir cestas para eventos internos. O cheiro de pão fresco saindo pela porta se tornava uma marca. E o nome de Marcos, que antes era sinônimo de fracasso na própria cabeça, agora era elogiado por gente que ele nem conhecia. Mas nem tudo era fácil. A pressão aumentava, a responsabilidade crescia, e o medo de perder tudo outra vez rondava seus pensamentos. Um dia, durante um apagão no bairro, perdeu toda a produção da noite. Teve que devolver dinheiro, pedir desculpas e enfrentar críticas online. Sentou no chão do pequeno espaço e chorou, escondido atrás do freezer desligado. Pensou em fechar. Pensou em sumir. Mas no dia seguinte, quando chegou cedo para limpar a bagunça, havia um bilhete preso na porta com fita adesiva. Escrito à mão, com caligrafia simples. Seu pão me salvou numa noite em que eu estava sozinha. Não desista. A gente precisa de você aqui. Era uma frase pequena, mas virou âncora. A vida o tinha derrubado de forma brutal. Mas ali, de frente para aquela porta com a fita tremulando no vento, ele teve certeza. Havia encontrado algo maior do que um negócio. Tinha encontrado propósito. A partir daí, Marcos começou a pensar diferente. Passou a investir em comunicação. Criou uma conta no Instagram com a ajuda da filha de um cliente que fazia design. Comprou um celular melhor para atender os pedidos com agilidade. E pela primeira vez, fez algo que evitava há anos. Apareceu na câmera. Gravou um vídeo simples contando sua história. Contou sobre a demissão, o divórcio, a vergonha e a superação. O vídeo viralizou localmente. E com isso, o Pão da Noite se tornou mais do que uma padaria. Virou símbolo de recomeço. Logo, outros empreendedores começaram a procurar Marcos. Queriam saber como ele fez.
Perguntavam como começar do zero, como lidar com críticas, como crescer sem dinheiro. E ele, surpreso, começou a responder, começou a ajudar, começou a ensinar. E isso mais uma vez o transformou. Agora não era só sobre vender pão. Era sobre inspirar outros a levantar também. Era sobre fazer o que ninguém tinha feito por ele quando tudo caiu. Era sobre devolver ao mundo o que ele recebeu de forma inesperada. Uma nova chance. Na comemoração de 1 ano da Pão da Noite, Marcos fez questão de não celebrar com festa. Preferiu montar 100 kits de café da manhã e entregar de graça para moradores em situação de rua no bairro. Ele dizia que aquele gesto não era caridade, era gratidão. E enquanto entregava o último kit, ao lado de uma moça idosa de olhos cansados, ela segurou sua mão com força e disse: "Você tem mãos de quem caiu, mas soube levantar." E naquele instante, Marcos percebeu que tudo que havia perdido não era o fim. Era só o intervalo entre uma vida e outra. As manhãs de segunda-feira deixaram de ser silenciosas. Agora, o despertador de Marcos tocava cedo, mas não havia pressa. Era como se o tempo tivesse desacelerado só para ele respirar mais fundo. A rotina, antes automática e sufocante, agora tinha cheiro de pão quente, som de música baixa no rádio e o sorriso tímido da estagiária nova que ele contratara no mês passado. "Como o senhor quer embalar esses pães hoje, seu Marcos?" ela perguntou certa manhã. Ele riu. "Não me chama de senhor, que ainda estou no segundo tempo da vida." E era verdade. Marcos não se sentia mais velho nem atrasado. Sentia-se vivo. Como se aos 43 estivesse finalmente conhecendo o próprio nome. Naquele mesmo mês, foi convidado para dar uma palestra numa escola técnica. O tema era simples: como recomeçar depois do fracasso. Sentado diante de 30 jovens entre 16 e 20 anos, ele começou contando sua história. No início, as mãos tremiam, mas à medida que falava, algo mudava. Cada palavra saía com verdade. Cada silêncio tinha peso. Ao final, uma aluna levantou a mão e perguntou: "Se o senhor pudesse voltar atrás e manter tudo como era antes, manter o emprego, o casamento, o senhor voltaria?" Marcos pensou. Por longos segundos pensou. E então respondeu: "Não, porque eu descobri que a vida que eu levava não era vida. Era costume." Aquilo ficou ecoando na mente de quem ouviu, inclusive na dele. Dias depois, recebeu uma ligação inesperada. Era Juliana, a ex-mulher. Ela havia ouvido falar da história dele por uma amiga em comum. Vira o vídeo no Instagram, ficou em silêncio por dias até encontrar coragem para ligar. A voz dela do outro lado do telefone não era fria como antes. Era suave, quase arrependida. Conversaram por meia hora sobre tudo e nada. Nenhuma cobrança, nenhum pedido. Apenas uma troca de memórias e um respeito silencioso pelo que cada um havia vivido desde o fim. Não voltaram. E Marcos não quis voltar. Mas perdoaram-se. E isso bastava. O negócio crescia devagar, como uma árvore que respeita o tempo. Em 2 anos, já eram 3 funcionários fixos, 2 motos de entrega e uma clientela fiel que chamava o lugar de "A Padaria da Esperança." A frase pegou. E um artista local até grafitou isso na parede externa da loja. "A Padaria da Esperança. Aqui, o recomeço tem cheiro de pão quente." Certa tarde, Marcos atendeu um rapaz de camisa social, suado, nitidamente aflito. O cliente explicou que estava desempregado e precisava de algum conselho, qualquer coisa, só para não desistir. Marcos olhou para ele e viu a si mesmo 2 anos antes. Pegou um pedaço de papel, rabiscou os primeiros 5 passos que deu no próprio recomeço e entregou. "Começa por aqui. Não é receita de sucesso, mas foi o que funcionou para mim." O rapaz agradeceu com os olhos marejados. Dias depois, voltou para dizer que estava começando a vender empadas de porta em porta. "Lembrei do seu bilhete na parede", ele disse sorrindo. "Agora eu entendo." Aquela frase, rabiscada por uma desconhecida na época mais difícil da sua vida, havia virado o lema do negócio. Estava na parede da padaria, nas embalagens de papel craft, no rodapé do site novo e no coração de quem entrava por aquela porta.
Seu pão me salvou numa noite em que eu estava sozinha. Não desista, a gente precisa de você aqui. E como precisava. Porque a história de Marcos não era só dele. Era a história de todo mundo que já foi demitido de forma injusta. De todo mundo que ouviu um "não dá mais", vindo de quem prometeu ficar. De todos que acharam que já era tarde, que tinham falhado, que não havia saída. A história dele era a prova de que o chão, por mais fundo que pareça, pode virar alicerce. Aos 45, Marcos foi entrevistado por um canal de TV local. A repórter perguntou qual era seu segredo. Ele sorriu. Não ter vergonha de começar pequeno, não ter medo de errar e não deixar que a idade seja desculpa para continuar infeliz. Porém, naquela noite, de volta ao balcão, enquanto finalizava os últimos pedidos do dia, entrou um menino com uniforme escolar. Tinha uns 9 anos, segurando uma moeda na mão e um bilhete amarrotado. Minha mãe disse para eu comprar o pão do moço que não desistiu, disse entregando a moeda. Marcos abaixou, olhou nos olhos do garoto e respondeu com um sorriso calmo. Então leva 2, um pelo pão e outro pela coragem da sua mãe. E ali estava ele. O homem que achou que a vida havia acabado aos 42, agora sendo exemplo para filhos, pais e estranhos. O homem que perdeu tudo, menos a capacidade de recomeçar. Porque às vezes o que parece ser o fim é só o lugar exato onde Deus te reposiciona para algo maior. E para quem acha que já passou da hora, a história de Marcos responde sem hesitar. Nunca é tarde. Nunca. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa acreditar que ainda dá tempo. Deixe nos comentários qual seria o seu recomeço aos 40. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações, porque toda semana uma nova história real vai te lembrar que o fim nunca é o fim. Você não está sozinho e ainda dá tempo de recomeçar.